como 50 mil na conta pode mudar sua vida. Você já parou para pensar como seria acordar um dia e olhar para sua conta bancária e ver 50 mil reais guardados? Para muita gente isso parece pouco, para outras parece impossível. Mas a verdade é que esse valor pode representar uma das maiores viradas financeiras da vida de alguém. Porque os primeiros 50 mil não mudam apenas o dinheiro, eles mudam a mentalidade, mudam a segurança, mudam a forma como você enxerga o futuro. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Existe uma mentira muito comum na internet. A ideia de que só é rico quem tem milhões. Mas quem já saiu do zero sabe, os primeiros 50 mil reais têm um peso enorme. Porque antes deles, qualquer problema financeiro vira um desespero. Um celular quebra. A geladeira estraga. Perde o emprego. Agora imagine viver sabendo que existe uma reserva ali. Um valor construído com esforço, uma prote ou uma base. Talvez 50 mil reais não comprem uma mansão, mas podem comprar algo muito mais valioso, tranquilidade. E tranquilidade muda tudo. A maioria das pessoas vive em estado constante de sobrevivência. O salário entra e praticamente já saiu. Conta de luz, internet, aluguel, mercado, cartão, parcelas, imprevistos. E quando sobra alguma coisa, normalmente é pouco. Muito pouco. Por isso tanta gente vive cansada mentalmente. Porque não existe margem. Não existe segurança. Agora, pensa no impacto psicológico de ter 50 mil reais guardados. Você começa a respirar diferente. Você percebe que não está mais completamente vulnerável. É como sair do modo emergência pela primeira vez. E sabe o mais interessante? Os primeiros 50 mil reais raramente aparecem rápido. Quase nunca vêm de sorte. Nem de aposta. Nem de enriquecimento milagroso. Na maioria das vezes, eles vêm de pequenas economias. Meses difíceis, renúncias, disciplina e tempo. É aquele dinheiro que foi sendo construído silenciosamente. Enquanto muita gente gastava para parecer rica, alguém estava acumulando liberdade, porque dinheiro guardado compra tempo, compra escolhas, compra oportunidades. Talvez hoje você pense, mas 50 mil reais não mudariam minha vida. Será? Imagine uma pessoa que vive desesperada com dívidas, sem reserva, sem perspectiva. Agora imagine essa mesma pessoa com o nome limpo, sem pressão imediata, com um valor investido e recebendo rendimento todos os meses. Mesmo que o rendimento não seja gigantesco, a mente da pessoa muda completamente. Ela começa a pensar no longo prazo e isso é poderoso. Outra coisa que quase ninguém fala, os primeiros 50 mil reais aceleram muito o crescimento financeiro. Porque depois que você aprende a guardar esse valor, você aprende um comportamento, você aprende controle. E quem aprende controle financeiro consegue crescer muito mais rápido depois. Os primeiros 10 mil são difíceis. Os primeiros 20 mil também. Mas existe algo psicológico nos 50 mil. Você começa a acreditar que consegue. E quando a pessoa acredita, ela muda hábitos. Agora vamos falar de algo importante. Investimentos. Muita gente imagina que investir é coisa de rico. Mas a verdade é que investir é justamente o que ajuda alguém comum a crescer. Hoje, 50 mil reais investidos podem gerar renda mensal. Não necessariamente suficiente para viver, mas suficiente para ajudar. E o mais importante, o dinheiro começa a trabalhar junto com você. Enquanto você dorme, o patrimônio continua crescendo. E isso muda completamente a lógica da vida financeira, porque chega um momento em que você percebe, não depende apenas do seu esforço físico. Existe um patrimônio sendo construído, mas talvez a maior mudança nem seja financeira, talvez seja emocional. Porque quem vive sem nenhuma reserva, vive preso ao medo. Medo de perder o emprego. Medo de adoecer. Medo de surgir um problema. Medo do futuro. Já quem construiu uma reserva começa a recuperar algo que o dinheiro compra, sim. Paz. E paz financeira vale muito. Agora deixa eu te contar uma coisa. Muitas pessoas que hoje têm patrimônio começaram exatamente assim, juntando os primeiros 50 mil reais. Não foi com um salário absurdo. Não foi ganhando
na loteria. Foi através de consistência. Guardando um pouco, investindo, aprendendo, errando, continuando. O problema é que a internet acostumou as pessoas a querer resultados rápidos. Mas patrimônio real normalmente cresce devagar. E justamente por crescer devagar, ela é dura. Existe também outro detalhe importante. Quando alguém consegue juntar 50 mil reais, ela passa a enxergar consumo de forma diferente. Ela percebe quanto tempo da vida custa cada compra e começa a fazer perguntas melhores. Eu realmente preciso disso. Isso vale minha liberdade financeira. Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Essa mudança mental é extremamente poderosa, porque o maior patrimônio não é o dinheiro, é a mentalidade construída no processo. E sabe o mais curioso? Muita gente que ganha bem nunca consegue chegar nos 50 mil guardados. Porque ganhar dinheiro é diferente de construir patrimônio. Tem gente que ganha muito e gasta tudo, enquanto outras pessoas, mesmo com renda menor, conseguem acumular aos poucos. Isso prova que educação financeira importa mais do que aparência. Agora imagine o seguinte cenário. Uma pessoa sem reserva financeira precisa aceitar qualquer situação. Qualquer emprego, qualquer pressão, qualquer humilhação, porque ela depende totalmente do próximo salário. Já uma pessoa com 50 mil reais guardados começa a ter escolha. E ter escolha muda a vida. Ela consegue pensar melhor, planejar melhor, negociar melhor. Dinheiro guardado gera poder de decisão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, mas eu estou muito longe disso. E tudo bem. Quase todo mundo começa longe. A questão não é chegar rápido. A questão é começar, porque ninguém junta 50 mil reais de uma vez. O patrimônio normalmente nasce de pequenos valores repetidos muitas vezes. É o hábito que constrói o resultado. E existe algo muito importante que poucas pessoas percebem. O primeiro patrimônio muda sua identidade. Você deixa de se enxergar apenas como alguém que paga contas e começa a se enxergar como alguém que constrói riqueza. Pode parecer simples, mas isso muda comportamentos. A pessoa começa a estudar mais, cuidar mais do dinheiro, pensar mais no futuro. E isso cria um efeito acumulativo. Agora imagine daqui alguns anos. Duas pessoas. Uma gastou tudo o que ganhou tentando manter a aparência. A outra foi guardando aos poucos, investindo, construindo patrimônio, silenciosamente. No começo, talvez parecessem iguais. Mas o tempo favorece quem constrói patrimônio. E depois de alguns anos, a diferença vira um abismo. Os primeiros 50 mil reais talvez não resolvam todos os problemas da vida, mas podem resolver o principal. A sensação de estar sempre começando do zero. E isso já muda muita coisa. Porque quando você para de viver apenas para sobreviver, começa a conseguir construir. No final, os 50 mil representam muito mais do que dinheiro. Eles representam disciplina, controle, paciência, maturidade e liberdade. São a prova de que você conseguiu sair do ciclo de apenas consumir para começar a construir patrimônio. E talvez essa seja a verdadeira virada financeira. Então, comenta aqui embaixo. Quanto você acha que mudaria a sua vida ter 50 mil reais investidos hoje? E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre dinheiro, investimentos e construção de patrimônio, se inscreve no canal Lucy Investim para acompanhar os próximos vídeos. Porque enriquecer